3, 2, 1, segura o tchan. Amarra o tchan. Baseado em neuras reais. Hello Brasil, hello neuróticas! Começa mais um episódio do Baseado em Neuras Reais. Como vocês ouviram nesta belíssima vinheta produzida pelos queridos da C&G Audio Pro. Eu sou Gabriel Lujan e hoje, para começar a neura, eu já chamo minhas maravilhosas colegas de trabalho para um pequeno recital poético. Giovana Gabriel. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Mariana Monte. Ela faz a cobra subir. A cobra subir, a cobra subir. Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Roda, roda e vira, solta a roda e vem. Me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Sim, estamos falando dos anos 90! Mari, anos 90, como foi pra você? Dedo no cu e gritaria. Terra de ninguém. Demais, e você, Gi? Ah, eu era feliz e não sabia, né? Bom, e nós, do Neuróticos, nascemos nos anos 90. A Mari de 89 e eu e Gi somos de 1990, exatos. Pois então, vivemos uma infância nos anos 90. Como que foi uma infância nos anos 90? A minha infância foi muito boa. Eu dancei muito tchan, eu assisti muito desenho, eu chorei quando uma Mamonas Assassina morreu. E vi muita coisa também que eu acho que foi inapropriada para minha idade. Mas a minha infância foi ótima. Eu brinquei muito, eu me diverti muito, eu tirei muita champela do dedo, eu rasguei pedaço da cara e tive que costurar porque era terrível. A minha mãe fala que eu era uma criança boazinha, assim, mas aí quando eu saía brincar não tinha muita noção. Inclusive não tenho hoje, né? Eu evito fazer algumas coisas assim, porque eu sei que eu sou meio foia. Mas na época eu era uma criança muito feliz. Assim. Eu compartilho dessas lembranças. Eu também tive uma infância muito feliz, assim. Eu lembro que eu fui criança mesmo. Brincar na rua, se machucar, assistir desenho, dançar el-chan. Eu tive também 2 irmãos, isso também traz umas lembranças bem gostosas, assim, de crescer junto. E a família também, a família do meu pai é bem grande, né, de italianos, então tive bastante primos também. Eu tenho só lembranças boas, assim, foi uma fase muito, muito gostosa mesmo. Infância delícia, também tenho memórias ótimas. Tive uma infância muito privilegiada, com muita brincadeira, muita imaginação, brincadeiras bem típicas assim, também de rua, né? E também jogos e brinquedos específicos da época também, aqueles brinquedos que a gente era enganado por aquelas propagandas. E também tive minha irmã, né? Muitos primos também, que compartilhamos, dançamos el-chan, passei umas vontades de brincar de Barbie. Para quem não sabe, né? Para quem nasceu no século novo, a gente não tinha internet na década de 90. Então, a gente era obrigado a brincar de verdade, né? Não tinha celular para alienar a gente. Tinha desenho de manhã. O turno escolar era tarde, né? Então, a gente assistia desenho de manhã e brincava na rua à noite. E o que caracterizou bastante a minha infância foram alguns desenhos muito específicos e alguns programas que eu adorava e alguns brinquedos também bem característicos. Eu brincava muito de Barbie e eu não sei se a Barbie era tão cara como era hoje. Provavelmente era, porque eu ganhava uma, não ganhava várias, assim, ganhava uma de
Sim. Acho que eu tinha umas 5 Barbies que eu fui tendo durante a vida. Eu não sei se vocês tinham Barbie. Muito, tem até hoje, gente. Tá guardado aqui embaixo. Tá numa Eu caixa. não tinha, mas gostaria de ter muito. Eu lembro de passar vontade de brincar de Barbie, mas minha irmã tinha vários. Nossa, eu brinquei 2 vezes de Barbie. Eu tenho essa vontade. Ainda vamos sentar, combinar nós 3 e brincar de Barbie? Por favor, eu preciso resolver esse ponto na minha vida. Você sabe que eu tinha o Ken. Eu tinha o Ken, eu tinha a Barbie, eu tinha a cozinha da Barbie, o quarto da Barbie. Mas a minha mãe era aquela peçonha que falava assim: ai, você nem brinca mais com isso. Tem um monte de criança que não tem brinquedo. Eu não tenho um brinquedo na infância, porque minha mãe fez dar tudo embora. Montei a Barbie em mim, né? Basta olhar os carnavais aí, a gente... Então, e outra coisa, eu acho pra mim, The Sims hoje é a mesma coisa que brincar de Barbie. Só que no meio eletrônico. Ah, eu quero jogar, então. E daí você falando dessa coisa de Barbie, eu lembrei de um outro brinquedo que a minha irmã tinha, não sei se vocês tiveram, que eu também morria de vontade de brincar, que era aquela boneca, que era só a cabeça da boneca, e com cabelo para você brincar de cabeleireira, cortar, era tipo uma cabeça tamanho humano, assim. Eu lembro, mas eu não tive. Eu também não. Eu gostava de jogo. Jogo eu gostava bastante também, jogo da vida, Cara maluca, pula pirata. pula pirata. Cara a Tinha cara, um do cara a cara, super. muito Tinha legal. um que você quebrava o gelo também, não sei se é Ah, Quebra-gelo. quebra-gelo. Opa, eu tive quebra-gelo. E os brinquedos que a gente fazia coleção, que vinha Kinder Ovo, né? Que era baratinho. Nossa, eu tive vários assim mas tinha todas as coleçõezinhas, os leõezinhos, as tartaruguinhas. O que mais? Nossa. Eu comi muito Kinder Ovo porque meu pai trabalhava, né, com Kinder Ovo. Ele era revendedor, então eu comi muito Que Kinder Ovo. Comi Kinder sonho! Ovo todo dia. Mas de coleção eu lembro bastante também das promoções das marcas, assim. Pra mim, a que mais me marcou foi os ursinhos da Parmalat, porque eu tentei Nossa. fazer coleção, foi uma febre, né? Foi uma loucura esses bichinhos da Parmalat. E os ursinhos da Coca-Cola eu lembro, mas eu não cheguei a ter aquele ursinho polar. Mas eu tive. Tinha. Você teve os ursinhos? Era uma coisa com gás, né? Que trocava também. Não lembro. Não lembro a promoção. E eu lembro, mas lembro das bolas da Coca-Cola, eu lembro. Que a gente As jogava, bolas eu tive. jogava Quanta queimada. queimada! Jogava queimada. Eu adorava jogar queimada, gente, que coisa boa. Eu adorava queimada. E eu gostava, a Mari mandou uma foto hoje, eu lembrei disso. Eu adorava pular elástico também. Nossa, eu amava pular elástico. Eu Por amava favor, pular foco elástico. no elástico, porque era uma delícia. Nossa, sensacional. Vamos pular elástico? Depois Vamos de pular Nossa, elástico. vamos pular elástico. E era Que uma outra saudade. coisa que reprimia os meninos também. Não tinha muitos meninos Sim, que com pulavam elástico. certeza. Era brincadeira de atividade menina. de menina. Outra coisa também é que meu pai trabalhou na Chips quando eu tinha uns 4, 5 anos. Então eu tinha as coleções também da Chips. Eu tinha uns chaveiros que eles eram de elastiquinho. Era um negócio que trocava, era um monstro que brilhava no escuro, que tinha pilha embaixo. E aí se ligava dele, ele fazia... Eu tinha toda a coleção da Elma Chips porque eu comia muito. Nossa, que delícia. Muito. Tazo. Tazo, né? Tazo. Tazo também foi febre. Bater figurinha também era uma coisa muito anos 90. Muito não sei se comum. hoje ainda tem, acho que não. Do chiclete, tatuagem do chiclete. Nossa, eu amava aquilo. Era POC. E aqueles Pô, que ainda anelzinhos? Vocês tinham aqueles anelzinhos, chupetinha, de... Eu lembro também, mas acho que eu não era de ter. E aquele muito. pirulito que você Por dedo. tchotchava ele no O negocinho? pirulito, sim. Explodia na boca. Vocês Explodia. lembram disso? Muito gostoso. Ai, delícia. De brincadeira, assim, de rua também, muito pega-pega, muito esconde-esconde. O meu bairro era um bairro novo, tinha muita construção. Então, a gente fazia festa nas construções, era muito gostoso. Se machucava também. E tinha uma brincadeira também de atravessar a rua. Mãe da rua? Mãe da rua, sim. Elefantinho Nossa. da cor. Nossa, cor? que delícia. Vermelho. Muito bom.
Pipa, eu não empinava tanto, mas eu lembro que tinha pipa. É, não eu sei também se... não Eu fui de empinava. empinar, mas era muito comum. Aqui na minha rua ela enchia de criança empinando pipa. Lembrei de uma coisa, gente, anos 90, que foi febre, surgiu nos anos 90, bichinho virtual. Era muito bom, bichinho virtual, que loucura que era a gente ter. Porque no começo não era tão acessível, né? Não era todo mundo que Não, tinha, era era um negócio caro. caro. Nossa, Eu Eu lembro que ganhei de minha avó... Natal. mas era uma delícia, né? Fazer aquele negocinho, viver, morrer, Aí o meu comer, morria cagar. sempre. O meu morria sempre. Eu não conseguia cuidar nem de mim, quem era de um bichinho. E ele vinha Então, um ovinho, e ele virava um dinossauro. Eu lembro que o meu só morria, a minha irmã virou dinossauro. Eu ficava triste. Eu não conseguia, não dava conta de cuidar dele. Olha pra mim, né, gente? E o minigame, vocês tiveram? Sim. Muito. Sabe o que eu tinha também? Aquele negocinho que tinha 2 botãozinhos, 2 garfinhos na água. Aí você apertava, enfiava a argolinha Sim, dentro. eu tive Eu disso. amava Era muito aquilo. divertido. Entretia Luca- muito, né? O Luca tem. Eu tava jogando outro dia, achei um numa lojinha e compramos. E agora Outra coisa. vocês estão na febre do Among Us, né? Detetive era uma coisa que eu joguei muito, assim, até gastar. Joguei Eu muito não. detetive. Muito detetive. E stop, né, gente? Stop. Top, sim. Precisamos fazer na rodada stop. Eu sei que eu sou competitivo, mas eu era o rei Eu não do gosto stop. de jogar com vocês, não. A gente precisa desconstruir essa ideia que ela tem da gente, Mari. Não é? Não, verdade. é que a gente é ruim mesmo. A gente é muito competitivo, a gente até briga. Não dá. Outra coisa que eu tive era quando era super top ainda. Colocavam uma televisão, aquela de tubo, que pesava 50 quilos, sei lá quanto pesava aquela merda. E aí colocavam na frente da loja, assim, com o Super Nintendo. Pulando o Nossa. macaquinho Donkey Kong. Mas É maravilhoso o Em Super casa a Nintendo. gente não teve o Super Nintendo, a gente tinha que assoprar a fita pra fazer funcionar. Mega Super Drive. Nintendo também. O Mega Drive, isso. E aí, Foi uma época dos videogames, assim, acho que antes tinha o Eu acho que Atari, sim. né? É. E depois veio essa Depois época. veio. Hoje em dia, Foi né, uma meu? revolução, É. gente. E nesse eu lembro de jogar Sonic, lembro bastante do Sonic. Mas depois a gente já foi pro PlayStation. Então eu não tive o Nintendo em casa, eu nunca joguei Mario. Mario é E aí no demais. PlayStation a gente tinha aqueles de lutinha e Crash. Nossa, o quanto que eu joguei Crash, maravilhoso. De corrida e de fase. Gente, mas o meu irmão comprou um Delícia. PlayStation esses dias, né? Eu sentei com ele na frente da televisão e eu descobri o porquê eu não posso ter videogame. Eu ia ser aqueles bebum que só toma cerveja e fica o dia inteiro na frente da televisão jogando videogame desempregado, sabe? Na pandemia eu baixei The Sims, Mari. Eu joguei tanto no primeiro final de semana, no dia que eu baixei, eu passei a madrugada jogando agora na pandemia, que eu fiquei com dor de cabeça, com dor nas costas de tantas horas que eu passei jogando. Gente, The Sims é uma coisa muito louca, porque é Eu um nem vi bonequinho no que jogo. é muito, sei lá. É nossa. muito divertido, porque agora tem mais funções. Então você vai trabalhar, você tem uma carreira, você tem que chegar no nível tal. Você, a hora que você monta o Olha o capitalismo. bichinho, Ó, o então, capitalismo. a hora que você monta o bichinho, tem traços de personalidade. Então ele vai te dando assim as tarefas que você tem que fazer para ele ficar feliz. É muito legal, dá para viajar. Gente, passada. Sim. Desenhos animados, coisas que assistem, filmes, acho que podemos ir por Programas de esse TV, programas de TV, acho que podemos ir por esse caminho. Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, amo. Maravilhoso. Minha né? mãe conta que ela dava um potinho com ervilha na minha mão, porque eu adorava comer ervilha. E ela me dava a ervilha, sentava eu na frente da televisão para ela fazer janta, que passava tarde, né, no fim da tarde. E aí ela ia limpar a casa no sábado, tinha um monte de ervilha embaixo do sofá, porque eu ficava tão concentrada assistindo o Castelo Rá-Tim-Bum que eu derrubava a ervilha. Gente, ela comia cheetos, mas também comia ervilha, olha, não foi Eu tão adorava entregue. ervilha. Não foi tão entregue assim a porcaria. Mas a minha mãe fala que eu nunca dei show no supermercado por causa de chocolate. Eu dava show por causa de palmito. Ai, E você é ela- igual aquele bichinho do comercial, do brócolis. Quero brócolis, quero brócolis. Maravilhoso esse comercial. Eu era palmito.
Eu falava, mãe, você compra palmite? Gente, Castelo Rá-Tim-Bum, que obra-prima, né? Tão Nossa, educativo, maravilhoso. maravilhoso. TV Cultura, né? É, Tanto o Muito. Rá-Tim-Bum Rá-Tim-Bum, mesmo, Mundo né? da Lua. Mundo da Lua. Eu Gente, adorava. Planeta eu... Terra chamando, Planeta Terra chamando. Mas era maravilhoso, né, gente? Nossa. Eu Eu gostava adorava. também do Rá-Tim-Bum. Eu gostava Senta também. que lá vem história. Adorava. Tinha Era um programa pensado na pra cultura criança, né? também de contos de fadas, vocês lembram? Eu amava! Eu gostava também. Amava aquele Caixinhos de programa. Ouro eu conheci por aquele programa. Tá na hora Então- de marcar. Power Rangers! Amava! Eu queria ser a Rosa, claro. Claro, né? Eu era o azul. E eu lembro que na minha escolinha, no pré-C, eu fiz a turma do Power Rangers. E a gente era tudo tontinho e falava que tinha a fantasia em casa, porque a gente acreditava que a gente era o Power Ranger. E isso era um pré-requisito para ser do Power Rangers. E a gente passava o recreio lá, né, o intervalinho, brincando, rolando na grama lá, lutando. Uma coisa que eu também chegava no fim da tarde, assim, eu já era um pouco maior, mas era anos 90 também. Doug Ai, e o Mundo de Bigman. Ah, é muito bom, os dois. Adorava os dois. Doug Funny e Doug ícone. Funny era Costelinha, muito bom. costelinha, costelinha. Eu tive um cachorro que chamou Costelinha por causa do Doug. Tinha o Fantástico... Como que é mesmo? Fantástico Mundo de Bob. Fantástico Mundo de Bob. Como que o tio Sensacional. dele fazia na cabeça dele assim? Era do cafuné? Era. É hora do cafuné. Eu lembro disso. Um que passava na cultura que eu amava, que é a coisa mais linda do mundo, é do Elefantinho Babar. Eu amava aquele desenho, gente. assisti Vocês também. assistiam? Assisti Babar, o Irmão Urso, o da Tartaruga eu assisti também, esqueci o nome. Tartaruga? Era uma tartaruga. Tinha os Camundongos Aventureiros também, Eu gostava. Era um atrás do outro nesse estilo na cultura. Tinha as aventuras do Tintim também, não tinha? Tintim. Tinha. Mas acho que Mas também Tintim não é ainda muito já da minha vinha um lembrança. pouco dos 80, eu acho, não? Eu lembro, por exemplo, de assistir alguns episódios de Anos Dourados, mas ele é dos anos 80, né? Mas Sim. eu lembro que na nossa infância também passou por um... Mas sabe uma coisa que eu assisti muito? Anos Incríveis. Gente, Ah, era a isso que eu tava falando. O que eu falei? Anos Dourados? Eu falei errado. É dessa, Anos Incríveis. Eu amava. Nossa. Então, mas ele é dos anos 90? Eu tava achando que ele era dos anos 80. Não, ele começou em 89, Ah, então tá foi até dentro do- 90 e tanto. Tá dentro, então. Eu amo demais aquela série. O último episódio eu choro. Se eu assistir agora, eu choro de É novo. lindo, né? Chiquititas. Chiquititas, fui muito fã. Mexe, mexe, mexe com as mãos. O mestre Chico vai Não. cozinhar. Era muito bom. Mestre Chico morreu esse ano, o ator, né? Foi, de Covid. Eita. Outra coisa que eu assisti era Pica-Pau, do Tornozelo Grosso, que eu tinha medo. É, então não peguei essa. Mas Pica-Pau assisti muito. Tom e Jerry. Pica-pau, que é o mau exemplo, né? Nossa, demais. E a nossa queridíssima Disney? Pois é, gente. Disney. Assim, vamos fazer Eu as fui. críticas, né? Mas eu fui total consumidor de Disney. Todos, Eu também. assim. Todas as princesas, todos os desenhos. E a gente assistia em fita cassete, né? Então minha mãe gravava na fita um atrás do outro e ela fala assim que acabava, queria começar a assistir de novo. A louca da A louca da filme da fita. Disney. Eu não tive videocassete quando era criança, então eu assistia a Disney na escola, eu acho. Porque várias coisas que vocês falaram pra mim. Ah, você assistiu o Rei Leão? Não. Assistiu não sei o quê? Não. Eu não Gente. assisti. Eu não fui cooptada. Que bom. Mas- Arrasou. Eu assisti mas eu queria tudo. ter sido. Uma controvérsia muito grande, assim, que a gente sente, porque, assim, hoje a gente consegue olhar e ver todas as críticas, né, em cima desses desenhos da construção social, em cima desses desenhos.
mas eu ainda tenho um lugar quentinho no coração com eles. Então, tipo, mas eu ainda tenho assim, ai, Rei Leão, ai, as princesas. É muito louco, porque é um lugar de afetivo mesmo, uma memória afetiva. É verdade. Então, assim, não consigo falar, ah, eu odeio, porque eu amava. Mas, ao mesmo tempo, você olhar hoje, você fala, nossa, quantos absurdos, né? Quanto machismo, quanta... Olha, eu fiz um trabalho na faculdade da Branca de Neve. E eu usei era matéria de psicanálise, e eu usei um livro, A Psicanálise dos Contos de Fada. Ah, eu já ouvi falar. Eu odeio aquela vaca daquela Branca de Neve. Depois da Disney, eu não sei se ainda é dos anos 90, mas eu fui muito louca pela Pixar também. Quando o primeiro que eles fizeram Toy Story, eu acho que ainda é anos 90. Será, Nossa, amiga? eu acho que é. Porque então, eu lembrei disso porque a Mari falou que fez um trabalho e eu fiz um trabalho na faculdade sobre Toy Story. E como sobre a Pixar no geral, o surgimento dela, tem um documentário muito legal, que foi inclusive o Steve Jobs que injetou dinheiro quando ele foi mandado embora da Apple. É super interessante a história. E eu lembro que foi em 90 e pouco que eles lançaram Toy Story. Foi, assim, muito revolucionário também, né? Usar o 3D. Eu tenho um desenho que eu amava, que eu não sei se foi a Disney que produziu, provavelmente, que é a dos dinossauros Em Busca do Vale Encantado. Ah, eu amava Em Busca do Vale Gente, Encantado. eu assistia isso muitas e muitas vezes. Minha avó conta que deitava comigo pequenininho no tapete pra gente assistir. Agora eu queria falar da minha musa, Fala. a Xuxa. Eu assisti a Xuxa desde de manhã. Eu queria ser aquela criança que manda beijo pro pai e pra mãe, principalmente pra você. Quando ela entrava na nave, eu chorava e eu passava baba, ranho e lágrima na televisão e falava, não sobe na nave. Quis ser Paquita. A minha mãe fala que ela era duas alegrias. A única alegria era me colocar na frente da televisão. Porque depois que a Xuxa ia embora, ela falava, essa maldita foi embora. Eu não tive essa relação tanto com a Xuxa. Eu lembro bastante do Lua de Cristal, mas o programa em si eu não lembro tanto. Eu era mais da Angélica e da Eliana. Eu tive boneca da Angélica, que andava com a que tinha pinta na perna. E meus irmãos tacaram fogo no cabelo dela. Amava a Fada Bela, queria Também, ser Fada eu Bela também. e fazer assim com os dedinhos e tlim. Era assim, né? Mas Xuxa, Paquitas, né? Queria ser Paquita. A Xuxa, gente, a Xuxa dominava a TV nessa época. Ela tinha programa de domingo a domingo, acho, né? E hoje, assim, é memória afetiva. Eu não tenho nada com a Xuxa, não acho ela uma deusa, que nem algumas pessoas acham. Tá tudo bem, foi importante e acabou. Agora, outra coisa que eu lembrei aqui, eu assisti bastante TV Colosso, porque eu acho que a gente tem quase um ano de diferença, né? E um ano nessa idade é muita diferença, né? Lembro da Priscila, do Gilmar, que era acho que um vira-lata amarelo. Sim. E lembro do Chefe, que era um cachorrão de raça, assim, mas também não sei qual. A única coisa que eu lembro. Eu lembro muito da Priscila, porque tinha mais da Priscila também. Uma moça na rua da minha avó que tinha um cachorro daquela raça. Que lindo! Eu assistia Edward Mãos de Tesoura e também ficava aterrorizada com aqueles braços. Maravilhoso, maravilhoso! Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim, verdade. Esqueceram de Mim, 1, 2, 3, 4, 5. Sessão da tarde, né, gente? Com todos esses filmes. Abracadabra. Ai, gente. Abracadabra, maravilhoso. Chama Convenção das Bruxas. Que elas transformavam as crianças em ratinhos. E elas assumiam formas humanas, mulheres exuberantes. E daí, na reunião delas, elas tiravam uma... Eu lembro dessa cena, elas tirando a pele da cara e eram aterrorizante, ratos. Lembrei. E eram ratos, assim. E eles estão refilmando, vai lançar agora uma versão atual. Os Batutinhas. Ai, gente. Coisa mais linda. Tá na Netflix, viu? Eu fui ver, tá na Netflix. Quem não viu, nasceu nos anos 2000, corre lá. Jurassic Park. Porra, Jurassic Park. Terrível, morria de medo. Amava! Eu achava que o dinossauro ia bater na minha janela. Morria de medo.
E vocês assistiram Titanic quando lançou? Foi em 90, né? Claro! 90, né? Sim, Claro, 98. Fui assistir com minha avó no cinema. eu fui no cinema também com minha mãe. Eu fui com meu pai e com a minha mãe. E Mas meu eu pai deu dormi, maior né? vexame. Lógico, gente. Eu durmo assistindo filme. É o meu. Aí eu fui com a minha mãe e com meu pai, e esse dia meu pai cachaçou. E ele dormiu. E eu tinha aprendido a ler há pouco tempo, e era legendado, só que tinha. Então eu não Sim. entendi direito o filme. Mas aí quando começou o Náufrago, e que tava tudo caindo, né? Desmoronando. O meu pai acordou gritando. Na sessão. Ai, o que tá acontecendo? Peraí, o Hugo. Tinha um programa. Verdade. Eu Morria nunca de consegui vontade. jogar. Eu também morria de vontade. Jogava pelo telefone, né? Exatamente, o telefone com fio na Então, época. o né? Fantasia é dessa época também? Sim. Acho que sim. Nossa, eu adorava fantasia. Eu gostava também. Foi a Carla Pérez que falou, né? Você quer ir de escola? Porque agora você falou da Carla Pérez, eu lembrei que eu lembro de ter assistido a votação da loira do Tchan. Eu também. E já era muito inapropriado isso, né? E aí já me lembrei também da banheira do Gugu. Meu Deus. E a própria Xuxa era meio inapropriada, né? Super inapropriada, né? Super sexualizada, né? Sexualizada, exatamente. Era uma hipersexualização, assim, da mulher, né? Aquelas calcinhas Objetificação, né? total. Eu acho que a banheira do Gugu era muito problemática, né? Assim. Assédios mil. E a gente parava para assistir, né? No domingo à tarde. Esse que era o problema. Porque na minha casa, por exemplo, a gente só tinha TV aberta. Então não tinha muitas opções. Era aquilo ou o Faustão, que também era outro inapropriado, né? Mas o Gugu, ele era muito mais apelativo, né? Ele pegava um revólver água com as mulheres sem sutiã, uma camiseta branca, e jogava água nos seios delas. E todo mundo achava bonito, né? Vocês lembram do programa do Ratinho? Que Muito. fazia DNA? Lembro do DNA. Que eu ia lembro. falar que demorou bastante para mudar, assim, foi um processo, porque depois do Gugu veio o Luciano Huck com a feiticeira e a tiazinha, que era Nossa, terrível também. E logo depois não, mas depois ainda a gente teve a época do Pânico, né? Que era Pânico. muito apelativo também. Só que assim, já era uma ideia de, não é no horário nobre da família, é um negócio mais para adulto mesmo. Mas que super bebeu Mas, nessa exatamente. fonte, né? Super apelativo, época de Apelativo paniquete, era horrível. machista, né? Que além de tudo colocava uma mulher numa posição de burra, inferior, só o corpo, né? Sim. Nossa, nojento. Mas o próprio Silvio Santos, né? Vocês lembram daquela... Nossa, total. É com criança mesmo, lembra Sim. do negócio do Flor? Você não gosta do Raça Negra? Exatamente. Gente, que dó daquele menino. Eu dei risada já, não vou mentir. Eu também. Mas é muito errado. Se fosse meu filho, eu acho que eu levantava e estourava a cara do Silvio Santos. Aí a gente falou do programa do Hugo, e daí me fez lembrar de objetos que a gente tinha na época e que hoje não existem mais, né? Que se usava muito. Por exemplo, o telefone com fio, né? Acho que ainda se encontra isso, mas, né? Em época de telefonia celular, isso acho que nem telefone tenho mais em casa, né? É isso que eu ia Casa falar. também não. Tem muita gente que não tem telefone em casa. Eu não sei porque ainda tem aqui, porque a gente não atende. Não usa, né? Telefone fixo, né? Telefone fixo. fixo. E aí eu tenho uma memória de um objeto muito característico da época, que é o mimeógrafo. Minha mãe era Ai, que delícia. Minha mãe era professora, né? E eu ajudava ela a passar a folha no mimeógrafo. Você molhava de álcool, colocava a folha sulfite e passava no mimeógrafo, né? Com uma... tinha a base lá, né? Que ela fazia Roxinho, na mão. né? O roxinho. É. Nossa, foi a primeira vez que eu me droguei, que delícia. Eu lembro do cheirinho de álcool também, isso é gostoso. Mas eu lembro da escola. Da Na sala escola de era uma professores. briga. É. Uma briga para quem ia ajudar a professora no mimeógrafo. Tudo drogadito, ô delícia. Bip, Fita cassete. fita cassete. A fita nossa. de música também, Walkman. eu lembro de usar.
Eu lembro quando eu ganhei um Walkman, era sensação, porque eu tinha o outro de fita, né? Não, é Sim. isso mesmo, o Walkman é o de fita. E eu lembro de que quando eu fita. ganhei o Discman, era sensação. E era grande, né? Nada a ver também, né? Enorme. Enorme. Se você mexesse, pulava o CD, riscava o CD. Ai, gente. Pra nada ouvir o quê? tecnológico. 10 músicas no máximo, né? E a gente tinha uma fita do Mamonas Assassinas que algum gênio da minha casa apertou o REC. Apagou metade da fita. Ai, não Gente, creio. como pode, naquela época, ter um botão que você apaga toda a gravação? Para todo loucura. o sempre. Fax, né? Fax a gente tinha para passar mensagem na hora. Mas não cheguei a usar. Telegrama. Eu tenho essa Máquina de memória. escrever. Máquina de escrever, eu fiz o curso de datilografia na máquina de escrever. Ai, que velha. Minha irmã Então, mas- fez. A Gi tem diploma. Eu tenho diploma de Ela é datilografia na formada. máquina de escrever. Escrevo rapidinho, sem olhar pro teclado. Ai, como você é rica. Muito. Quer. E uma coisa falando de escola que me lembrou que a gente fazia muito anos 90, que é a carta de rolo. A Você cantor fazia pra dar- sertanejo, né? Eu tenho muita lembrança de cantor tipo Daniel recebendo carta de rolo. Muitas. Nossa, a gente fazia para professor, para melhor amigo, namoradinhos, né? Eu não fazia, não. Eu nunca fiz também. Eu tenho essa lembrança de ver na TV, assim. Eu lembro na minha escola, assim, a gente fazia para professor. Cada um fazia uma página, ia colando, ou fazia para amigo. Que legal, eu nunca fiz. Ah, outra Que bom. coisa que a gente não falou sobre programas é esse movimento, né? De hoje não ter mais tantos desenhos nas manhãs das crianças, não ter TV Globinho, muito se dá porque não pode mais fazer propaganda para criança, né? A nossa Sim. época foi recheada de propaganda para criança. E para o capitalismo, a criança é o melhor público, né? Eu tenho, você não Não tem. tem. Eu tenho, você não tem. É, Tem que ter muito cuidado mesmo, né? Eu acho que foi uma decisão correta. sim. Com certeza. Eu lembro do meu irmão que ele queria o posto de gasolina o Lava Rápido do Hot Wheels. Meus irmãos também. E era muito caro essa porra aí. Só pelo ter o selo Hot Wheels. E ele fez a vida da minha mãe um inferno. Mas era muito divertido também. Era. Porque se apertava assim o Adorava. botãozinho e a espuminha fazia É. espuma no carro, era muito legal. Era muito legal. Brinquei bastante de carrinho, assim, meu primo tinha também. E lembra aqueles patinetes e patins, skate? dedo. De dedo? Lembro. Muito Era legal. muito legal. E Era uma vocês febre. tiveram ferrorama? O que Como é que é isso? isso? É trilho de trem. Eu tive. Meu irmão teve, daí eu brincava junto. Era caríssimo também esse negócio, né? Claro, eu nunca tive. E uma coisa de escola que eu lembrei é aquela mania de assinar a camiseta no final do ano. Sim. Era sim. muito divertido, né? Eu acho que eu ainda tenho uma aqui do Alternativo. Eu joguei fora esses tempos atrás agora. Ai, eu não Tinha tenho um coragem também. de jogar fora. Bom, vamos falar de música, então. El Chan, Mamonas Assassinas, El Sandy Chan, Júnior. Sandy Júnior. Chiquititas também, né? Sim, tinha o CD, né? Gente, e as letras, né? El Chan. A gente Babado. comprava CD, a gente cantava, a gente dançava, os nossos Na pais cantavam. boquinha da garrafa. Descia Bom. na boquinha da garrafa. Gente, eu não entendi Que as coisas que eu absurdo. cantava. Nem Tem algum eu. exemplo aí, Mari, pra você ler pra gente? De alguma Pau que coisa? nasce torto nunca se endireita. Menina que requebra, mãe pega na cabeça. Até a própria... O vira-vira, né? Que você começou o episódio. É muito errado aquilo, gente. E a gente dançava, pulava e cantava. Eu lembro de ficar na frente da televisão dançando. E hoje eu revisitei esses lugares porque eu tava com o Spotify ligado na caixinha de som e tal. Eu comecei a escutar. Aí eu abri no YouTube para ver o clipe do El Chan no Egito. Era muito tecnológico para a época, num Brasil, né?
absurdamente carente de tudo, Sim. era uma revolução mesmo, eram as nossas dançarinas, assim, então era algo Sim. muito forte, assim, pra época, mas muito inapropriado, né? E eu acho que os nossos pais, eles não tinham noção do que significava aquilo. Porque não é possível, gente. Se fosse hoje, eu não ia deixar meu filho escutar um negócio desse. Você vê a música Escutar, dançar, da vão pra Maria. fantasia, né? Tem uma que é do Mamonas também, que ele fala que ele ensinou pra ela que é competição, mas que você não perca, senão eu te quebro na porrada. Várias coisas complicadíssimas, assim. Muito sério, né? E aí a minha memória afetiva com Mamonas é de amar Sim. eles, assim. Quando eles De morreram, chorar quando morreu. foi o meu primeiro contato com morte, foi com Mamonas. Eu chorei copiosamente, eu lembro do que eu estava fazendo, assim, naquele dia. Foi algo muito marcante. E hoje, mesmo assim, é isso que vocês estavam falando sobre saber que não está correto, mas ter a memória afetiva que mexe num lugar diferente. Porque hoje eu escutei e foi muito legal escutar. Eu visitei esse lugar da infância, Sim. muito gostoso. Mas aí eu fiz algumas reflexões a respeito, no sentido de assim, ó, não é para passar pano, porque tá errado. Mas Mamonas, eles faziam ainda paródias, né? De uma maneira engraçada e tal. Mas e as músicas que não tinham esse cunho? Por exemplo, o sertanejo. Tinha algumas coisas muito problemáticas nos anos 90, Sim. que era um amor violento, né? Abusivo, né? Então, assim, eu consigo entender melhor o Mamonas por esse ponto do sarcasmo e da crítica, né? E das Tinham paródias. músicas com Porque críticas também, né? Sim, Do sim. Mamona. do que os outros que romantizam, né, questões problemáticas. Mas ainda assim tá muito errado, né? Que nem outra do Tchan também que fala quem vem de fora vem chegando agora, mexe a barriguinha, né? Aí ele fala que o Caliba tá de olho no decote, tá de olho no bico do Total. peito. Olha, essa eu acho muito problemática. Ó, te encontrei toda remelenta, estronchada Estronchada num no bar, bar, entregue entrega as a bebê. bebidas. Te Nossa, cortei os cabelos do gente. sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te Você ensinei todos os auto-reverse da vida e o movimento de translação que faz a Terra girar. Isso é te bom. falei que o importante é competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Outra, Pesadíssimo. comer Pesado. tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Eu prefiro as cabritas. Gente, é zoofilia isso. Zoofilia. Existe uma parcela da sociedade que são mais velhos que nós, principalmente, mas que são também da nossa idade, que consumiram esses conteúdos, que acharam eles ótimos, mas eles criticam hoje o funk, por exemplo, o funk proibidão. Tá, mas aonde estavam essas pessoas quando essas músicas estavam tocando? Como que pode fazer esse paralelo de que antes era melhor? Se antes a putaria Exatamente. era permitida, a nossa infância foi corrompida pelo sexo no Domingo Legal. Eu fico pensando que é uma grande hipocrisia, sabe? E aí, nessa reflexão, eu cheguei à conclusão de que quando a gente coloca Mamonas Assassinas do lado do funk pancadão, a diferença da crítica é pautada no racismo, sabe? Com certeza. Isso me deu um nó, assim, muito grande. Porque é música de favelado, né? Aí tá errado. Mas no Domingo Legal, tá tudo certo. Branquinhos, bonitos, né? Os Até moços hoje a bonitos. música sertaneja ainda tem problemas, né? As mulheres competindo, brigando por homem, isso é muito comum. E não se Muito. questiona. Tem uma, eu não sei, Objetificação, né, da mulher Sim. também. Mas eu o não sei. sertanejo é o que tá em alta, né? Tá. Tem um cara, que eu não sei o nome do cantor, que eu não gosto dele, que ele é bolsonarista. Ele tem uma música que ele fala assim, ó, se esse filho for meu, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Mas a música inteira ele desconfia que o filho é dele e ele diz que se for dele, ele vai ser o melhor pai. Mas ele coloca a mulher numa situação, sabe? Que eu lembro Nojento.
que quando eu estava no busão da faculdade e tocava essa música, eu ficava pensando, se esse filho fosse seu, meu amigo, não seria seu, entendeu? Porque eu não ia permitir que, se você me tratasse dessa forma, você fosse o pai dessa criança. É muito errado, sabe? E aí tem uma sociedade que se porta de uma maneira super moralista com a manifestação de uma classe, né? De uma raça, de uma etnia, gênero, cor, enfim, tudo isso. E aí passa pano para Mamonas Assassina, por exemplo. Passa pano para esse horroroso desse sertanejo. Isso para mim para o país que não existe racismo, né? Acho que tá bem escrachado, né? Enfim, a hipocrisia. Como falamos agora de Sandy Júnior, Spice Girls, Backstreet Boys. Desculpa, gente. Mas é maravilhoso. Maravilhoso, tudo isso. A gente só não estava preparado. E mesmo o Sandy Júnior, né? Eu não tive contato com eles porque minha mãe não gostava da Sandy. Então, todo o contato que eu tive com o Sandy Júnior foi através da minha prima, que ama, adora, é louca pelo Sandy Júnior até hoje. E aí eu assisti no Globoplay o documentário deles. O que a mídia fez com essas crianças e depois adolescentes é um negócio muito cruel. E adultos também. Muito cruel. Eu acho que só aguentaram porque eles têm pais muito pé no chão, assim. Eles tiveram uma estrutura muito boa. Porque foi muito pesado. A Xuxa perguntando sobre a sexualidade do Júnior. Quando ele tirou uma foto no miojo. Perguntando também quantas mulheres ele já pegou. Tinha. Meu Deus. Né? A Sandy, quando vazaram as imagens dela nua e falavam que ela era a virgenzinha do Brasil. Sim. Ela deu uma entrevista também uma vez e só tiraram um recorte, colocaram na manchete. Sandy diz que é possível ter prazer anal. É verdade, lembra? Cruel, né? Nossa. Cruel. Até hoje, hoje, né, já são pessoas adultas, enfim, já desconstruíram muito disso, mas até hoje se carrega coisas assim sobre a mídia, sobre a sexualidade do Júnior, sobre esse lado da Sandy assexuada, né, que ela não pode sentir nada, não sei nem se é esse o termo, mas enfim. Essa beatificação dela mesmo, né? Mas assim, era muito bem produzida as coisas, né? Os shows, eles tiveram assim, nossa. Eles eram muito profissionais, né? Muito profissionais. E são, né? Porque eu li uma matéria que a turnê deles no ano passado foi a segunda maior do mundo, só perdeu pro Elton John. Nossa, arrasaram, hein? Eu me arrependi de não ter comprado essa bosta desse ingresso aí. Mas era impossível, tava muito difícil. Eu não tive muita vontade, também não me arrependo. Mas vocês eu era viram fã. o show? Eu era fã. Eu era muito fã, demais, assim, de acompanhar toda a carreira. Eu lembro que no começo, Dig Dig Joy, eu era dessa época. O primeiro show, na verdade, que eu fui na minha vida foi do Sandy Júnior, que meu pai me levou no rodeio de Jaguariúna. Foi eu e ele só. Porque eu era louca pelo Sandy Júnior. E aí depois fui crescendo também, quando já era pré-adolescente, peguei a fase do Turuturo. Nossa, quanto sofrer com Turuturo. Esse Turu aqui dentro. Mas passou. Trocava a capinha do CD, né? Eu nunca 4 tive um CD estações. deles. As 4 estações eu ganhei de aniversário de vovó. Trocava a capinha, mudava a estação, trocava a capinha. Então, o Dig Dig Joy eu tive na fita. Ouvia no Walkman e no carro, na fita. Aí o das 4 estações já era CD, já ouvia no Discman. A Spice Girls também, eu lembro de ter sido muito fã, assim, de gostar muito, de ser louca pelas Spice Girls. Já o Backstreet Boys eu já não tenho na memória, assim, não lembro. Eu lembro do Nick, um loirinho, que eu acho que ele bonitinho. Que eu lembro dele. Acho que eu devia achar ele bonitinho. Eu não fui ligada nessas coisas. E eu acho que dentro da minha casa, minha mãe podava muito essas coisas, sabe? De música. Ela já fazia o seu ouvir o Queen, né? Eu conhecia Queen de cabo a rabo desde muito nova. Eu já contei pra vocês, né? Que o Fred Mercury gravou um álbum com a Montserrat, que é cantora de ópera. E eu tinha 4 anos, eu acordava com aquilo estourando na caixa de som. Então,
a minha memória afetiva de música de criança é pautada no Queen, no El Chan e Mamonas. Dos Mamonas, do El Chan, eu tive todos os CDs, assim, até a hora que fez sentido. Mas Sandy Júnior não tive um CD, nada. Minha mãe não gostava da Sandy, ela... Fica aí a reclamação, viu, mãe? Você não deixou eu gostar da Sandy. Você me impediu de gostar da Sandy. O Brasil inteiro gostava. E fez eu gostar de Freddie Mercury. Obrigada também, né? Obrigado, por favor, esse adendo. Aqui em casa, sua mãe é pro Queen, assim como meu pai é pro Pink Floyd. Então eu lembro disso, de já ouvir Pink Floyd desde cedo, assim, desde criança. Eu de influência que lembro, assim, uma coisa que eu era fissurado de criança era Fat Family. Ah, é verdade. Eu amava Fat Family, eu tenho assim, nossa, uma coisa muito forte em mim. Que era um som, um jeito de cantar que já me falava muito, assim, sabe? E não tinha, assim, aqui no Brasil. Porque, assim, eu também cresci ouvindo Whitney, Mariah, que eu sempre gostei, assim. Você gostava de Tina Turner também? Sim, Na época? gostava. Mas não era a que eu mais gostava, assim, delas, das divas. Mas Tina maravilhosa, hein? Que história de vida. Puta que pariu. Mulher foda. E daí, Fat Family, a gente tava falando do show, eu tava tentando recordar que show, né, que eu fui. Eles vieram uma vez. Eu era muito fã, mas muito. Tenho CD ainda. E daí eles vieram tocar no Atlético. E meu pai comprou e foi me levar, eu, ele e minha mãe. E no dia, deu uma chuva. Eles cantaram metade de uma música, estourou o negócio de eletricidade do palco e não teve mais show. Acabou a energia. Que dó. Não acredito. Frustração total. Sabe quem eu fui carrego. assistir na Atlética? Latino. Que Festa péssimo. no AP. Fica pro tema dos anos 2000. Aí eu conto a história. Anos 2000. Mas eu fui também no Inimigos da HP, jeito moleque. Ah, eu também. Fui. Pois Peguei é, vários meninos esse dia também. Era época de micareta, né? Era época de beijar vários. Nossa, os anos 2000 foram muito loucos também, né? Precisamos fazer um de anos 2000. E aí, gente? Então, pra gente encaminhar esse finalzinho, olhando pra trás, os anos 90, continua com aquela definição do começo? Sim. Dedo no cu e gritaria. Olha, dedo no cu e gritaria não significa necessariamente que seja ruim. Não, jamais. Quem falou que dedo no É, cu é então. ruim? Tá louca. Então, assim, né? Fica aí o bagulho ambíguo. Foi bom, mas foi zoado também, né? Então, é nesse clima de ralar a boquinha na garrafa e agarrar o tchan e segurar o tchan no tchan, 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 que a gente termina mais um episódio. Se você chegou até aqui, a gente gostaria de agradecer, mandar um beijo para você, para a criança que você foi nos anos 90. Abraça o Gugu e vai. A gente agradece. Se vocês quiserem nos seguir, estamos no Instagram, @neurasreais, e no Facebook, baseado em Neuras Reais. Muito obrigada. Segura o tchan. Amarra o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Cruz, tchau. Baseado em neuras reais.